Oi, oi, minhas lindas. Deixa eu colocar aqui um filtro, né? Deixa eu colocar aqui um filtro. Pra ficar... Ah, assim tá bom. Pronto. Estamos... Deixa eu... Eu queria escrever o tema aqui da live, mas eu não vou arriscar mexer aqui em nada e isso aqui ir abaixo. Boa noite. Go Artes, Nina, Maria João, Tisha, Ana Félix, Maria Filó. Minhas lindas, eu vou esperar as pessoas entrarem para eu começar, porque eu acho bem interessante vocês pegarem tudo que eu vou dizer desde o início, tá bom? Boa noite, querida Nina. Eu acho que vai ajudar bastante. Esse livro é muito forte, é muito bom. Eu acho que talvez depois da gente terminar, é capaz de tocar alguma coisa aí no seu coração, com toda certeza. Diana. Nossa, gente, eu tô vendo nomes que eu não de pessoas que eu não conheço. Tô muito feliz com isso. Muito contente. Obrigada, Daiane. Diana. Temos que falar o nome certo, né? Que é como eu, que sou Daniela e muita gente me chama de Daniela. Beijinhos da Madeira. Que delícia. Ana Paula, Débora. Oi, Cristina. Ai, que coisa boa estar aqui com vocês, gente. Que delícia. Margarida. Ateliê Triângulo Arte. Boa noite, Ana Sofia. Vamos dar aqui uns minutinhos. Casinha das Bonecas, a Lu. Oi, Lu. Olá, Ana Félix. Para que venha mais pessoas, para vocês se ajeitarem aí certinho, onde quer que vocês estejam. Oh, Cristina, obrigada, minha linda. Uma saudade grande tua, viu? Ana Paula Figueira. Para vocês se ajeitarem. Eu comprei o seu livro, mas tenho que aprender muito antes de conseguir fazer. Eu sei, Daiane, eu sei como é que é. Ana Franco, que delícia. Gente, olha, então é assim. Eu ganhei, porque eu pedi, tá? Eu ganhei esse livro, eu vou ler direitinho, porque aqui no Instagram parece ao contrário, né? O Homem em Busca de um Sentido. Boa tarde, Ana. E eu pedi para os meus filhos me darem isso de Natal. E outros também, mas eles me deram esse. É um livro de fácil leitura, não é assim muito grande. Queria dizer às meninas para verem, pensei que ia ser no YouTube. Vou já mandar tudo para aqui. Tá bem, minha querida, tá bem. Chamem sim, é para aqui. E foi escrito por Viktor Frankl, tá? Ele é um médico, psiquiatra, mas eu vou fazer a introdução certinho para vocês. Então, eu pedi para eles porque foi indicação de uma outra pessoa e eu não sabia que o livro seria tão bom assim de ler e que faria tanto sentido, né? Eu acho que a gente vai falar muito essa palavra aqui, ou eu vou falar muito essa palavra aqui hoje nessa live. Então é assim, gente. Eu vou fazer uma breve introdução aqui de quem é Viktor Frankl. Ele era um médico psiquiatra, neuropsiquiatra, que nasceu na Áustria, em Viena, em 1905. Eu tenho aqui uma colinha porque tem bastante coisa que eu quero passar para vocês. Ele nasceu em 1905, no dia 26 de março, ele estaria completando esse mês aniversário. Boa tarde a todas, boa noite aqui em Portugal, boa noite a todas, tá? Eu hoje talvez não interaja muito com vocês, porque eu quero que vocês absorvam bastante o que eu vou dizer. E aí ele nasceu em 1905 na Áustria. Ele era de uma família, ele teve uma infância com bastante afeto, com bastante carinho, com bastante cultura, com bastante educação. E aí, o pai dele, ele era diretor do Ministério da Educação em Viena. E a mãe dele era parente, ele era judeu, era parente de um alto rabino, de uma família muito tradicional e muito antiga lá em Viena, né? Boa noite, Patrícia. E aí, ele era titular de cadeiras em Stanford, nos Estados Unidos, em Harvard, em Pittsburgh, em Dallas. Ele era professor de neurologia em Viena. Enfim, ele também era doutor em filosofia, que também foi uma coisa que eu achei bem interessante. Muito bem. Entretanto, lembrem-se que ele nasceu em 1905,
no início do século XX, né? Então, eles viveram a Primeira Guerra Mundial, a primeira, porque eu vou me centrar de quando ele foi prisioneiro, porque ele foi prisioneiro em 4 campos de concentração na Segunda Guerra. Então, ele presenciou a Primeira Guerra também. E os pais, consequentemente, ele era adolescente na Primeira Guerra. Como ele nasceu em 1905 e a Primeira Guerra foi de 1914 até 1918, ele era adolescente. Apesar da família, oi Isabel, oi para todas. Apesar da família ser uma família tradicional e bem, né, uma família que não passava dificuldades, eles passaram muita dificuldade por causa da Primeira Guerra, ao ponto de passarem fome e o Victor e o Walter, que era irmão dele, terem que pedir esmolas para poder sobreviver, né? Victor, entretanto, tinha sempre o desejo de ser médico. E em 1924, ele ingressou na faculdade em Viena em medicina e se formou em 1930. Durante esse tempo, ele trocou correspondências com Freud e tal. Ele depois se afastou, inclusive com Adler também, que também é um doutor em psicologia, mas depois ele se afastou. Ele teve influências, assim, mas depois se afastou. E depois eu vou falar mais sobre isso no final, porque agora eu quero que vocês se centrem em quem ele era, o que aconteceu e tal com ele. Ele é o fundador, ele é o criador da logoterapia. Esse livro aqui, ele é dividido, pelo menos essa versão e essa edição, inclusive essa fotinha aqui, ó, ela tem um significado. Isso aqui é um arame farpado, que é uma coisa que caracteriza muito os campos de concentração, e um passarinho que uma vez apareceu enquanto ele estava naqueles pensamentos dos quais eu vou falar com vocês também. Então essa edição ela é dividida entre as experiências que ele viveu nos campos de concentração e também um breve resumo sobre o que é a logoterapia. A logoterapia ele criou antes de ser capturado nos campos de concentração. E o que é a logoterapia? A palavra logos em grego significa sentido. E terapia é cura, né? Terapia é cura. E aí a logoterapia ela tem como função que a pessoa encontre um sentido para a sua existência. Mas a gente vai falar nisso depois. Pronto, muito bem. Entretanto, o que aconteceu? O Victor casou em 1941, se não me engano, casou com uma enfermeira chamada Tilly. Ela estava grávida do seu primeiro e único filho naquela altura, né? Mas, entretanto, eles foram capturados. Foram capturados os pais de Victor e também Walter, o irmão dele, e a Tilly, a mulher dele. Entretanto, Victor também tem uma irmã, que é a Stella. A Stella conseguiu, antes disso tudo, ir para a Austrália, então foi a que sobreviveu. E Walter também conseguiu fugir para a Itália, mas ele foi capturado. Acho que a Stella se safou, podemos dizer assim, porque ela foi para um outro continente, né? A Europa estava muito fustigada com a guerra naquela altura. E aí a Itália era muito visada e muito fascista, né? O fascismo estava muito em voga naquela altura, né? O Mussolini e tal. E aí o Walter acabou por ser capturado e foi também levado para o campo de concentração. Entretanto, o Victor se deparou, antes de serem capturados, com a seguinte dúvida, que para ele foi uma dúvida muito cruel, foi uma dúvida que fez ele pedir um sinal dos céus, que é como está descrito aqui no livro. Sabe aquela altura que a gente está desesperado, não sabe o que fazer? E que a gente se ajoelha e pede, meu Deus, me dá uma resposta. Muitas vezes já aconteceu isso na minha vida e eu já fiz isso. E aí, o que aconteceu? Ele estava muito entusiasmado porque ele pediu, o Victor já era um médico mais ou menos, já era influente, já tinha lá a sua influência como médico. E então conseguiu um visto no consulado norte-americano em Viena para ir para os Estados Unidos. O visto estava certo, ele podia ir lá buscar, muito bem. Entretanto, ele se deparou com aquela questão. Ou eu vou me dedicar a isso que eu tanto amo, que é cada vez mais estudar tudo que eu quero estudar, a logoterapia, me aprofundar mais nisso, ou eu vou deixar aqui os meus pais. Como é que eu faço? Vou deixar aqui os meus pais ou vou me aprofundar naqueles meus estudos?
E ele estava muito, muito, muito sem saber o que fazer. E ele disse que esperava mesmo o sinal dos céus para isso, né? Aí ele estava na casa dos pais dele, em cima do móvel, tinha um pedaço de mármore. E via-se que era um pedaço de mármore de alguma coisa que tinha sido quebrada, que tinha partido. E ele perguntou para o pai o que era aquilo. Pai, o que é esse pedaço aqui de mármore? E ele falou, olha, isso aqui era de uma sinagoga aqui de Viena, que foi incendiada pelos nacional-socialistas, né? E aí, essa daqui é a parte da tábua dos 10 mandamentos. E ele ficou muito surpreso, o Victor, né? E pensou, e essa parte aqui, o senhor sabe de que mandamento seria? E era de honrar pai e mãe. E naquele momento, o Victor viu que ele teria que ficar e não ir para os Estados Unidos e precisava honrar os pais por tudo que eles tinham feito em relação ao que poderia vir, que era todo o horror da guerra, né? E ele ficou. Ele poderia ter se safado, mas ele ficou. Muito bem. Entretanto, eles foram capturados e Victor falou assim com a esposa dele, com a Tilly, olha, eu vou te eximar da sua responsabilidade matrimonial comigo, porque talvez a sua beleza, a beleza é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também em outra live, tá? Eu acho que a sua beleza pode fazer com que alguns soldados das SS, que são soldados alemães, né, da época da guerra, se afeiçoe a você e assim eles possam te poupar. Então, não precisa ser leal a mim. Segue o seu caminho, talvez você possa se salvar. Mas não foi o que aconteceu. A Tilly, que foi capturada, ela também estava em Auschwitz, porque o Victor foi para Auschwitz primeiramente, mas depois ele passou por outros 3. Não foi o que aconteceu, ela foi obrigada a abortar o bebê que estava esperando deles e acabou por morrer no campo de concentração de exaustão. Inclusive o Victor, ele viu a mãe ir para uma câmara de gás. Bom, Victor esteve preso de 1942 até 1945. Gente, eu nem consigo imaginar. Eu jamais conseguiria imaginar qualquer coisa que qualquer pessoa viveu. O Victor, ele conta aqui nesse livro que ele não tem intenção em pormenorizar tudo, porque ele diz que para ele é muito importante falar sobre a logoterapia, porque tem muitos relatos sobre sobreviventes que passaram, né, o que eles passaram. Então, isso aqui eu vou deixar para o fim. Bom, então era assim, eles viajaram então para Auschwitz dentro de um comboio, comboio é trem, dentro de um trem abarrotado de prisioneiros. Aquilo tinha uma média de 80 por carruagem, eles não tinham por onde se escorar, por deitar, eles tinham que ficar todos em pés, tinha só um postigozinho assim gradeado para poder ver qualquer coisa que se passava lá fora, sabe? E todos em pés, viajaram por dias até chegar em Auschwitz. E quando eles avistaram a placa de dentro do comboio, uns deles avistaram, porque nem todos tinham acesso a isso, né? Eles disseram Auschwitz, eles ficaram apavorados, porque sabiam que não era bom. Mas quando eles chegaram lá, vieram outros prisioneiros recebê-los. E esses prisioneiros que receberam eles estavam assim corados, assim redondinhos. Eu não posso dizer que eles estavam gordinhos e fortes, eles estavam menos magros, né? Menos magros do que aqueles que ficam lá em outra função. Esses presos que recebiam eles tinham essa função de receber. Então eles ficavam com a bagagem, com alguma joia que eles tinham e tal, para irem para a antessala de desinfecção, que era ver se tinham piolhos, essas coisas todas. E o Victor olhou para aquilo e viu eles todos assim muito animados e tal, e pensou assim, puxa, eu acho que não é assim tão mal, eles estão tão bem dispostos e estão tão assim rosados e aparentemente saudáveis, e ficou meio assim. Mas não, essa função era mesmo desses prisioneiros que já conseguiram passar por uma outra hierarquia, e aí
eles conseguiram com que tivessem aquela posição, então eles estavam felizes por aquela posição, menos malograda do que os outros, né? E aí, chegando lá, os prisioneiros eram colocados assim em filas, e tinha um soldado da SS que, com o dedinho, virava o dedinho para a direita ou virava o dedinho para a esquerda. E isso significava o fato, vai para trabalho ou vai para banho, que não era banho, né? Então, o Victor, ele era um homem assim, entroncado, e ele foi designado para o trabalho. Ele, na altura, ele tinha uma mochila, ele escondeu embaixo do braço a mochila e atrás do casaco. E a mochila pesava muito, ele estava muito exausto daquelas horas todas de viagem, ele estava muito exausto, o soldado ainda colocou a mão assim nos ombros, ainda fez mais força ainda, ele se manteve ali ereto para não demonstrar fraqueza, conseguiu esconder a mochila e tal, tudo muito bem. E foi designado para a direita, que era para trabalho, mas ficou sem entender para onde que as pessoas da esquerda iam. Para ele aquilo era tudo muito novo, né? Aí eles foram lá para a antessala de desinfecção, onde eles tiravam tudo, eles tinham que tirar todas as roupas deles. Gente, é importante eu dizer isso tudo para vocês que ele viveu, para você entender o porquê, né? Qual é o sentido desse livro e por quê? E o relato de uma pessoa que sofreu tanto é sempre muito interessante para a gente ver. Então, eles tinham que tirar tudo, eles eram todos raspados, aqui em Portugal fala-se rapados, cabelo, todos os pelos do corpo eram rapados. E ele se olhou, ele olhou os outros todos, eu falei, quem somos nós? Nós estamos aqui nus, não temos nada, né? E aí, os soldados todos assim muito simpáticos e tal, porque via um com relógio ou alguma joia, então era tudo para surrupiar as joias deles, né? E aí ele viu que eles eram mais ou menos simpáticos. Agora, tinha uma coisa que tinha muito valor pro Victor, muito valor, e estava dentro da mochila, que era um manuscrito. Ele tinha um manuscrito que ele pretendia publicar, que era um manuscrito de uma vida. Ele não deixou assim, bem descrito o que era, porque ele publicou 26 livros em mais de 20 idiomas, então não é só, esse daqui, ele até a intenção desse livro era escrever sem, ele escreveu a primeira edição sem identificar quem ele era, porque ele não queria holofotes, ele queria só descrever o que ele viveu. E ele foi muito com um olhar médico, um olhar muito observador em relação ao comportamento humano. Apesar de sofrer tudo que ele sofreu, ele olhava muito para o comportamento humano dentro daquela situação. Então ele tinha aquele manuscrito, ele perguntou assim pro oficial, olha, isso aqui é um manuscrito de uma vida, eu preciso muito disso, eu posso ficar com isso? E ele deu um sorriso a gozar com a cara dele, né, dizer, não. E ele ficou sem o manuscrito. O que sobrou de bens dele foi os seus óculos e um cinto. E esse cinto, posteriormente, ainda foi trocado por um pedaço de pão. Bom, eles foram tomar banho, ele e os companheiros dele, um dos amigos dele foi selecionado para a esquerda, lá na hora daquela seleção, ele ficou sem saber para onde que ia o amigo dele, e aí eles foram tomar banho, e eles sentiram um alívio tremendo, quando eles abriram o chuveiro e saía água, eles ficaram felicíssimos por sair água, porque eles já sabiam que aquilo não era um lugar bom. E ficaram felizes com aquilo. Inclusive o Victor, ele fala que não acreditem nos manuais. O que ele quer dizer com isso? Porque ele ficou bobo, ele ficou completamente parvo em ver que eles não ficaram doentes ao tomar aquele banho frio. Olha, que eu me queixo do frio aqui em Portugal. Eles estavam na Polônia, que é muito mais frio, a Alemanha é mais frio, a Polônia é mais frio que aqui. Inclusive a Áustria, né, porque aqui tem aquelas montanhas todas cheias de neve. E ele ficou bobo, ele falou, esqueçam, se o manual diz que a pessoa morre depois de não dormir muito tempo, esquece, porque eles passaram dias sem dormir no comboio, no trajeto até lá. E esqueça essa coisa de ficar doente, passando frio, porque eles tomaram banho frio, eles puseram um pijama frio, eles não tinham quase nada para se aquecer, né? Bom, muito bem. Acho que essa parte passei. Exatamente. Aí, lá nessa prisão, podemos dizer assim, haviam os capos.
Os capos, eles eram prisioneiros também, mas eram prisioneiros que já tinham sido promovidos, digamos assim. E eles eram escolhidos muito criteriosamente, ou seja, se eles eram pessoas muito más, pessoas com um caráter bem ruim, uma índole bastante má, eles eram selecionados e eles conseguiam ser piores do que os soldados das SS. E aí, eles eram responsáveis por várias coisas, né? Pois bem, o Victor, ele teve trabalhando, eu tenho uma ordem para falar as coisas, mas eu vou lembrando, e isso para poder falar em relação aos capos. O Victor teve trabalhando, abrindo túneis para passagem de água. Essas construções que eram feitas lá tinham pessoas responsáveis, empresas responsáveis para fazer isso. E essas empresas pagavam para os prisioneiros através de cupons, né? Cupons. Então eles pagavam cupons. Esses cupons dava direito a trocar por cigarro. E esse cigarro podia ser trocado depois por um prato de sopa. O Victor estava todo feliz porque ele tinha 12 cupons, então ele estava riquíssimo, né? Por ter 12 cupons e trocar por cigarros. E esses cigarros, só quem fumava os cigarros eram os capos. Eventualmente também um prisioneiro que fosse responsável por o armazém de oficinas e tal, por trabalhos perigosos, também podia fumar. Mas também havia uma outra exceção, que eram os prisioneiros que já não queriam trocar o cigarro por sopa. Só que quando chegava essa altura, em que eles não queriam mais trocar o cigarro por sopa, era o momento em que eles já tinham se entregado, que eles já não queriam mais viver e que já não fazia mais sentido para eles viverem. Então, quando não só o Victor, mas os colegas dele os camaradas viam um camarada fumando, eles já ficavam logo muito tristes porque sabiam que ele tinha desistido de viver. Bom, muito triste, né? Muito triste. E essa sopa, gente, era uma sopa muito aguada. Muito aguada. O Victor fala muito disso, que era uma alegria muito grande quando tinha uma pessoa servindo a sopa e ele pegava lá do fundo, quer dizer que tinha lá mais substâncias embaixo e principalmente porque a sopa vinha com ervilha. Ai, gente, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Ok. Aqui já falei com vocês. Então, eles dormiam em camaratas, aquilo eram os beliches. Eu não sei se vocês já viram alguma vez, deixa eu voltar aqui, alguma vez fotos daqueles lugares onde eles estavam deitados, né? Então, aquilo eram beliches, então eles tinham um estrado, né? Eu nem sei como dizer, aquilo eram camas de tábuas, em que o comprimento era 2 metros e a largura é 2,70 metros. E naqueles 2,70 metros ficavam 9 prisioneiros dormindo. Então eles aproveitavam para se aconchegar bastante para tentarem se aquecer o máximo que eles podiam. Eles tinham 2 cobertores para 9 camaradas, para 9 colegas, né? E o Victor, ele se prometeu, ele prometeu que fosse o que fosse, ele não ia correr para a vedação. A vedação significa morte. Você correr para a vedação significava que as pessoas estavam se matando. Por quê? Porque a cerca era elétrica e as pessoas se jogavam para lá para morrer quando chegavam a esse ponto. E o Victor, ele fala muito que ele sabia, ele observou isso tudo lá, que os prisioneiros que desistiam de viver, que não tinham um objetivo, eram os primeiros a morrer. Mas daí você me pergunta assim, Dani, mas tanta gente morreu lá e provavelmente dentro das pessoas que morreram havia pessoas mais fortes, mais determinadas, mais, né, com a postura da vida mais em frente? De fato havia. Mas o que ele quer dizer é assim, ó, se você desiste da vida, todo o seu semblante, toda a sua postura também desiste. E isso começa a afetar a parte espiritual, mental e física. E era muito mais fácil. As pessoas que iam para o lado esquerdo, vocês lembram que eu falei que ia para o lado esquerdo?
elas eram designadas por muçulmanos, não de religião, eu não sei por que chamavam eles assim. Eram chamadas de muçulmanos, porque não eram aptas para trabalhar. E essas pessoas que iam para a esquerda, elas não iam para o banho. Na porta estava escrito banho em várias línguas, mas elas não iam para o banho, elas iam para a câmara de gás. Tanto é que o Victor acabou, né, quando ele chegou, fez a desinfecção, raspou o cabelo, tomou banho e tal, e não sei o quê, ele perguntou para a pessoa que já estava presa lá, onde é que foi meu amigo? Porque ele apontaram para a esquerda, eu não sei para onde é que ele foi. E o amigo falou assim, ó, tá vendo aquela chaminé? Tá vendo aquela fumacinha ali, aquele fumo? Tá ali o seu amigo, pairando ali pelo céu. E ele continua sem entender, ele queria... Mas me fala em palavras certas o que é. Até que depois ele foi descobrir, né, que ele tinha morrido. E aí, o que eu tava falando antes disso? Me ajudem, gente, eu tava falando outra coisa. Eu próprio me interrompo com outros pensamentos aqui. Era não correr para vedação, né? Eu falei isso. Mas eu tava num raciocínio aqui interessante antes disso. Boa noite, Tereza. Tava aqui num raciocínio interessante, mas eu já lembro. Bom, nessas camaratas que eles dormiam, era aquela questão dos homens que fumavam. Não, foi depois disso, Érica. Não desistir, exatamente, de não desistir, e ele via que as pessoas desistiam. Aí teve um momento que entrou lá já um prisioneiro veterano, antigo, entrou lá não é caserna é onde ficavam os guardas, lá nas camaratas onde ele estava, e falou assim, olha, por tudo que vocês puderem, façam a barba, porque nem que seja com um pedaço de vidro, olha só, porque eles não tinham escova de dente, eles não tinham nada, gente, eles não tinham nada. Façam a barba, nem que seja com um caco de vidro, para a face de vocês parecer rosada. Mantenha a postura, tá? Fica com a postura ereta. Se você coxear, por tudo, não cocheie. Se tiver uma bolha no pé, não mostre que tem a bolha no pé, porque eles apanhavam por tudo e por nada. Então, façam a barba e tal, para manter o ar saudável e de uma pessoa que não está desistindo, porque senão era morta. Era isso que eu estava falando. Então, para manter, porque as pessoas desistiam de viver da vida, então tudo mudava nelas e eles viam logo que estava preparado para morrer, né? Teve uma altura, depois o Victor ele fala várias passagens assim, como ele era médico, ele era muito requisitado para tratar dos doentes, né? Apesar dele ser neurologista e tal, ele era médico. E aí, ele conta uma passagem do seguinte, que tinha um doente que estava doente já ao ponto de quase morrer, tanto é que morreu, e aí veio um outro prisioneiro para carregar o cadáver desse homem que morreu. E aí o que aconteceu? Esse prisioneiro puxou o cadáver e tal, foi puxando, arrastando de qualquer jeito dentro daquele chão de terra, com a cabeça batendo nos degraus que tinham lá. E o Victor estava tomando a sopa dele, olhou lá pela janela, viu o cadáver andando, o homem, o cadáver com aqueles olhos assim vidrados olhando para ele, né? E ele continua tomando a sopa, porque chega uma altura que nada mais abala. Eles viram muita coisa. Teve um menino de 12 anos que teve que ficar em sentido, obrigado a ficar em sentido naquele frio e com os pés na neve. Ele ficou o dia inteiro naquele frio e os pés ficaram queimados, as pontas dos dedos gangrenaram e o médico teve que tirar os cotos, as pontinhas dos dedos dos pés dele. Um menino de 12 anos. E eles já não se abalavam com as coisas, porque aquilo tudo era muito cruel. Era tudo pela sobrevivência, né? Eles tinham que estar olhando pela sobrevivência. Agora, imagina toda a dimensão disso que eu estou falando para vocês, né? O Victor, ele teve momentos em que ele apanhou bastante. Apanhou, levou pedrada. Beijinhos, Anitta. Black Afro Girls, beijinhos. Ele levava muita pedrada. Teve um momento que ele estava, nem sei o que ele estava fazendo, carregando qualquer coisa pesada. Ele tropeçou. O oficial achou logo que ele estava preguiçando, né? Que estava preguiçando. Olha,
pegou com uma pedra, deu umas 2 pedradas, ele disse que ele sentiu tanta dor, não foi dor física, foi dor mental, do tipo, meu Deus, por quê? Que injustiça, por quê? Por que você tá batendo com tanta força? Depois eles xingavam, vocês são os porcos e tal, e não sei o quê. Teve um que uma vez perguntou, o que você era? Eu falei, eu era médico. Ficou assim, né? Tipo, E aí ele até pegou e falou assim, era médico e atendia as pessoas sem cobrar nada. E ele já viu que naquela altura ele já tinha falado demais, que não tinha que falar, mas ele já estava, olha, já tinha passado na outra fase, que ele disse que inicialmente eles entram e tem um termo lá psiquiátrico, que é uma euforia. Uma euforia, a pessoa ainda acredita que não vai acontecer nada e não sei o quê. Depois tem a fase da apatia, que é quando a pessoa já está tipo, conformada com aquela tristeza de vida que eles levam, né? Então ele já estava nessa fase, falei, tô nem aí se falei as coisas aqui. E ele sentia essa dor mental, espiritual muito forte quando uma pessoa batia nele, quando esses soldados batiam, eu falei, meu Deus, pega e bate assim, aquele para ele era muito, muito profundo, né? Bom, Victor teve uma sorte, eu acho que na verdade, gente, ele teve vários momentos ali que, olha, eu lendo isso eu achei incrível. Comprem esse livro e leiam. Eu li esse livro esse fim de semana quase todo, li pro Carlos. Até, ele adora ouvir eu a ler. E aí eu li, ele ficou impressionado, e eu gosto de ver o entusiasmo dele quando ele vê, quando eu tô lendo, né? E aí o Victor, ele teve a possibilidade de se tornar amigo de um dos capos. E o capo, porque o capo contava lá as lamúrias dele, da mulher e tal, e ele falava as coisas para ele, né? Ele próprio, como é que eu posso dizer? Retratou o caráter desse capo para ele próprio. O capo ficou estupefacto. Nossa, como é que você sabe que eu sou assim? Porque ele era médico, ele era psiquiatra, ele era psicólogo, e tudo isso, né? Então a pessoa faz um desenho assim da outra, só às vezes com comportamento e tal, e não sei o quê. Bom, ele ter ficado amigo desse capo foi muito bom, porque acabou por salvar. O livro é esse aqui, minha querida, ó. O Homem em Busca de um Sentido, escrito por Viktor Frankl, tá? É um livro pequenininho, de fácil leitura, encontra aí no mundo todo. E aí esse capo safou ele, né? Como ele já foi safo de morrer outras vezes lá, porque ele se tornou amigo. E aí tinha um outro que tinha avisado ele mal, tinha avisado o Victor, porque ele teve uma altercação lá com o outro, e aí o capo falou, não, eu conheço ele, deixa estar ele aí quietinho e tal. E aí com isso também o Victor conseguia ficar na frente. Por quê? De manhã eles tinham que fazer a formatura, né? Formar as filas direitinho. Então ele conseguia ir para frente. E todos os prisioneiros queriam muito ir no meio e na frente, que eram menos visados, né? Não pegavam trabalhos piores do que os que estavam lá atrás. E o Victor ficava lá na frente e tal. E como o Victor sofria muito de edema, os pés dele estavam inchadíssimos, já não cabia direito na bota, ele já nem apertava o atacador. Aqui em Portugal fala atacador, no Brasil a gente fala cadarço. Ele já nem apertava os atacadores das botas, porque os pés estavam muito inchados, cheios de edema, e custava para ele andar. Você imagina, gente, os pés inchados, subnutrido. Victor saiu do campo de concentração, quando ele teve a libertação dele, com 25 quilos. Então, os pés todos inchados, todos feridos, e ter que andar no ritmo acelerado, porque senão apanhava dos soldados. E com isso, casando sonhos, um beijo, querida. E com isso, ele pôde ter um passo um pouquinho mais regular, sem ser apedrejado, sem apanhar, né? Por causa do capo que se tornou amigo dele. E com isso, ele conseguia lá o restinho não, o fundo da sopa cheio de ervilhas também. Então, ele teve essa vantagem de ser amigo desse capo. Tem aqui uma historinha também que eles faziam a formatura muito cedo, 5 da manhã, não tinha nem a aurora do dia ainda, não, né? Aquilo tudo muito escuro, imagina naquele frio. Ai, gente, eu só consigo pensar, meu Deus, eu já chorei por causa desse livro, viu? E 5 da manhã era feita a formatura e eles só ficavam desejosos da 9h30, 10h30, que era a hora do almoço. E eles perguntavam para o capo que horas eram, que horas são, dependendo do capo.
dependendo do capo, porque se fosse um capo daqueles horrorosos, nem pensava, eu ainda apanhava para perguntar que horas eram, porque era hora do almoço, então eles ganhavam um pedaço de pão. E havia duas correntes de pensamento, né? Tinha quem pegasse o pão e guardasse, tinha quem comesse logo o pão como aquela recompensa deliciosa da fome que eles estavam passando de já terem trabalhado horas ali naquele princípiozinho do dia. Então, pegavam um pedaço de pão e comiam logo, ávidos, e tinha aquelas outras pessoas que guardavam no bolso e ia comendo um pedacinho, ainda guardavam um pouquinho para de noite. Quando eles chegavam no dia de trabalho, iam deitar, que era a melhor hora do dia que eles tinham, era a melhor hora estar lá, sem ninguém chateando, estar deitadinho na camarada, mesmo que no outro dia eles fossem dormir, acordar muito cedo, embaixo de chicotada, e ainda poder comer um pedacinho de pão à noite. E o Victor era dessa segunda corrente de pensamento, guardar um pouquinho e ir comendo depois, né? Muito bem, teve uma noite. Oi, Su, não tem problema, depois você vê a gravação, tá? Eu acho que você vai gostar. Teve um momento que o Victor, durante a noite, foi acordado por um dos camaradas num pesadelo horrível, e ele olhou para aquilo, levou susto, e daí ele se percebeu que ele estava tendo um pesadelo, né? E ficou assim: não, eu não vou acordar ele. Nenhum pesadelo é pior do que o que a gente vive aqui. Deixa ele no pesadelo dele. Olha só, gente. Olha só. E como é que ele conseguiu manter essa capacidade, essa postura dele? Eu admiro demais esse médico, demais. Bom, o Victor, ele foi transferido, então, de Auschwitz. Mal sabia ele, né, que a mulher dele já tinha morrido, entretanto. Antes de eu continuar, até vou dizer aqui que, porque isso é mais para deixar para outra parte, mas eu falo na outra parte, vê se eu não me esqueço. O Victor foi transferido de Auschwitz para Dachau ou Dachau, eu não sei como é que se fala, é D-A-C-H-A-U, isso é um nome alemão, eu acho que é Dachau ou Dachau, eu acho que é mais Dachau do que Dachau. E aí eles estiveram no comboio e tal, eu não sei o que, e lembra do comboio, aqueles postigozinhos, as janelinhas gradeadas, era só esse bocadinho que eles tinham, e como o comboio estava sempre muito cheio, comboio é trem, tá? Como o comboio estava sempre muito cheio, ele não conseguia ter acesso lá para ver, porque já tinha outras pessoas lá. E ele se apercebeu que eles estavam passando por Viena, e que ia passar mesmo na rua, que ele cresceu e viveu. E ele falou: eu tenho que ver. E ele falou assim: olha, por favor, deixa eu ver. Eram outros prisioneiros, mas eles não se conheciam a todos, né? Eles não se conheciam. Lê-se Dachau. É mesmo, Érica? Dachau? Que engraçado. E aí, os prisioneiros que estavam lá, nem todos eles se conheciam. Ele falou: olha, deixa eu só ver, só passar e ver ali aquela rua onde eu cresci. E o camarada, o outro prisioneiro, disse assim: você já não cresceu aqui? Já não viveu aqui antes? Então você já viu, já tá tudo visto. E ele sentiu uma dor no coração por aquela rispidez, hostilidade que o outro teve com ele, né? Por uma coisa tão banal, mas que para ele era tão significativo. Você já viu o que é estar preso ali dentro, não vê nada? Teve um momento que eles estavam já nesse lugar aqui em Dachau, que eles estavam trabalhando lá dentro do campo de concentração, e lá fora tinham prisioneiros a passar, mas eram prisioneiros normais, aqueles prisioneiros que matam, roubam e são presos, sabe? E eram 2 R's, Dachau. Ok, Érica. E aí eles estavam passando e ele morreu de inveja deles, porque pensou: devem de ter colchão, devem de ter escova de dente, eles devem de ter uma boa comida e principalmente notícias dos familiares, se estão vivos, se estão mortos e tal. Então ele invejou, vê lá, quem é que inveja um prisioneiro? Só mesmo quem está em piores condições, né? Bom, então ele foi transferido. Quando eles chegaram lá, vocês nem sabem a alegria que eles sentiram quando eles chegaram em Dachau, Érica. Quando chegaram em Dachau, por quê? Não tinha chaminé, não tinha fornos, não tinha então um crematório, não tinha câmaras de gás. Eles estavam nas nuvens, porque não tinha esse terror que havia em Auschwitz.
E aí eles chegaram e tal, e não sei o que aconteceu? Eles tiveram que fazer a contagem dos prisioneiros para ver se estava tudo bem, e faltava um. Bom, como faltava um na contagem, já foram logo penalizados, castigados. Tiveram que ficar em pé, horas ali, molhados, encharcados, exaustos da viagem. Lembra que a viagem era sempre exausta, né? Muita gente no comboio e viagens de dias. Aí ficaram lá em pé porque faltava. Depois acabaram por encontrar o prisioneiro que faltava. Estava dormindo, exausto em uma caserna. Nem por isso eles ficaram tristes. Eles estavam muito felizes porque sabiam que não teria aquela seleção do dedinho direita e esquerda, não havia muçulmanos, que são os muçulmanos, aqueles fracos, impossibilitados de trabalhar e tal, e não sei o que. Então não havia, ninguém ia morrer logo que chegasse, ninguém. E cada dia era um dia, cada dia que eles sobreviviam era um dia, era uma alegria, né? Bom, aí aconteceu o seguinte, tá, o tempo passa e não sei o quê, pediram para o Victor se voluntariar para ir ajudar como médico num campo de repouso. Os amigos deles ficaram assim, ai, não acredita nisso, não acredita nisso, porque não pode ser, eu não acredito que seja campo de repouso, não fica, não vai, você vai morrer, porque era muito difícil poder acreditar, sabe? Porque muita gente morria, muita gente, você não dava para acreditar em nada que eles dissessem, né? Não vai, não é campo de repouso, você vai sair daqui, você vai morrer e tal, e não sei o quê. Aí fizeram uma nova listagem e tal para um novo transporte, não, aquele transporte não seguiu e tal, e não sei o quê. E foi avisado o seguinte, que quem não quisesse ir para esse campo de repouso, porque foram selecionadas várias pessoas, podia desistir, tirar o nome da lista. Então 82 pessoas desistiram, o Victor não. E um amigo dele, médico, disse assim, olha, eu fiquei sabendo que até quem não tirou o nome da lista ainda, mas ainda quer tirar, pode tirar até as 10 da noite. Então vai lá e tira. E ele não tirou. Porque havia uma coisa não só com o Victor, mas para muitos prisioneiros, não era para todos os prisioneiros não, que eles não queriam que o destino fosse alterado. E por que isso, gente? Na minha opinião, o destino é a gente que faz. Mas para eles, ali, pensa comigo, a morte era iminente. Cada dia que eles passavam e sobreviviam era uma vitória. Então, alterar aquilo, ou seja, ele pensou assim, não, eu tirar o meu nome dessa lista e ficar aqui, eu vou estar alterando, eu não vou alterar. Se for para morrer, que eu morro aqui, para onde que eles me chamam, eu vou, o que é para fazer, eu faço. Mas não vou alterar por minha vontade, não. Não era só o Victor que pensava assim, eram muitos outros. Outros não. Outros, quando viu uma oportunidade, era logo. Mas o Victor não. Ele queria manter aquilo. Não vou alterar o curso das coisas, não vou. E decidiu, então, ficar. Aí, o que aconteceu? Ficar não, ir, ele foi, ele não ficou, ele decidiu ir. O que ele ficou sabendo depois? Que esse campo, né, que era Dachau, onde ele estava, chegou a um ponto de fome, de desespero tão grande que eles começaram a comer carne humana dos cadáveres. Então começou o canibalismo, pra você ter uma noção. Ele não quis tirar o nome da lista e ele foi, e o campo onde ele deixou estava péssimo, olha só. Aí eu vou falar de uma primeira tentativa de fuga, entretanto. Com o que eu já falei, já dá para você ter noção que ele não gostava de alterar o curso. E pensar numa tentativa de fuga para ele era alterar o curso, mas também tem o desespero, né? Tem o desespero da pessoa sair dali, de não aguentar mais de tudo, né? E aí ele e um amigo dele decidiram que iam fugir. E pronto, o amigo chamou e ele foi, antes de ir, ele foi, porque ele estava cuidando dos doentes, né? Então tinha um doente muito moribundo que ele estava cuidando, estava mesmo morrendo. Ele foi lá dizer adeus e tal, mas ele não disse que ia fugir. Foi dizer adeus e o doente falou assim, você também vai fugir?
E ele, não vou fugir, não. Mas ele estava com um pesar tão grande por estar a fazer aquilo, tão grande, tão grande, tão grande. Aí ele se escondeu lá num eu não sei se dizer um armazém, um lugar lá, que era onde tinha estado mulheres. E pelo aspecto que ele viu aquilo, ele concluiu que devia ter tido mulheres ali que fugiram, que escaparam. Tinha uma tigela, tinha comida podre, tinha escova de dente que ele revirou lá no lixo. E essa tigela de comida, ele pensou assim, olha, até deve ser bom para mim isso, mas é melhor não pegar. Por que ele não pegou? Porque a tigela, além de ser usada como tigela para a pessoa se alimentar, eles tinham regras muito... Eles tinham um controle muito grande em relação a levantar para fazer xixi, fazer as necessidades, né? E então era tudo muito controlado. E quando as pessoas estavam doentes, geralmente muita gente teve tifo. Inclusive foi com tifo que a Anne Frank morreu. Eles nem tinham forças para se levantar, então utilizavam as tigelas como pinico também. Ele achou melhor não levar. E mais num cantinho mais à frente tinha lá o cadáver de uma mulher também. Ele tinha a mochila dele, né? Nessa mochila dele, nesses pertences que o Vitor tinha uma coisa muito interessante, que eram papéis estenografados por ele. O que era isso? Eram anotações estenografadas. Vocês lembram do manuscrito dele que foi tirado das mãos do soldado? Então, tudo aquilo que ele queria, ele voltou a escrever, só que ele escreveu em código. Estenografia e códigos é quando a gente escreve em código uma coisa que a gente quer escrever em outras letras ou outras palavras. Então ele tinha as notas dele, que valia tudo. Por quê? Gente, uma das coisas que mais fizeram com que o Vitor olhasse para o futuro e tinha esperança que ele fosse sobreviver e sair dali, ele imaginava. Ele com a mulher dele, ele não sabia que a mulher tinha morrido. Tocando na mulher dele, conversando com ela, ele imaginava com ela, ele imaginava ele estando na casa dele, ele imaginava ligar, apagar e acender a luz, o interruptor, ele imaginava essas coisas, e ele imaginava-se discursando para muitas pessoas as coisas que ele gostava de ensinar, neurologia, neuropsiquiatria, logoterapia principalmente. Então ele se imaginava, aquilo era o sentido para ele. E aí, gente, onde é que eu tava? Tá vendo? Eu me perco assim. Pera. Da fuga. Quando ele saiu, então, dessa caserna, não é caserna, desse lugar onde estava aquele cadáver daquela mulher, coitada, ele chegou perto do amigo e disse, olha, eu não vou. Ai, que bom, minha querida, que você tá gostando. Eu não vou fugir, não. E ele voltou lá onde estavam os doentes, pegou na mão daquele doente que estava morrendo, né? E foi olhar os doentes todos, porque muitos sempre em delírio ali por causa das febres altas e do tifo. E ele disse que nunca sentiu na vida uma paz tão grande por não ter decidido fugir naquele momento. Bom, entretanto, chegou... gente, olha, quando morria uma pessoa naqueles lugares onde ele cuidava de doentes, né, que ele viu muita gente doente. Eu não sei se eu li no livro ou li em outro lugar, que eu tenho quase certeza que ele cuidou do pai, inclusive, do pai antes de morrer. O pai não foi queimado, o pai, eu acho que morreu doente e ele cuidou do pai ainda. A mãe foi para a câmara de gás. A mulher, ele não sabia o que se passava. Ele se imaginava com a mulher, quando saísse de lá, ele imaginava tudo isso de bom, mas ele não sabia, não fazia ideia. E aí, quando essas pessoas morriam, eles corriam para pegar o resto de comida que aquele morto tinha deixado, casaco, sapato. O sapato valia ouro para eles. O sapato era tudo que eles podiam. Eles geralmente casavam sapatos maiores do que os pés. Bom, enfim. Então... tudo assim que podia, né? Eu não sei se eu contei tudo para vocês, mas tem pequenos momentos, né? Que o Vitor levou então naquela mochila na primeira tentativa de fuga foi os seus escritos, luvas e a comida e uma tigela. Pronto. Tá bem. Então, tava chegando ao fim. Que bom, Pati.
estava chegando ao fim, graças a Deus. O que aconteceu? O Vitor, aconteceu o seguinte, entrou, peraí, deixa eu ver se a ordem foi assim. Não foi assim, eles pensaram numa nova tentativa de fuga. Mas primeiro foi, foi assim, ó. Então eles chegaram no último dia que eles estavam lá presos. E eles ficaram sabendo que o campo de concentração onde eles estavam seria incendiado e que todas as pessoas, todos os prisioneiros que estavam lá seriam evacuados através de transporte, de um transporte qualquer, e que a vigilância seria muito apertada. E eles pensaram, não, a gente vai fugir então. Foi a segunda tentativa de fuga dele, né? Decisão de fuga, porque tentativa não, porque ele nem tentou sequer, né? Não, a gente vai fugir. Então ele e o amigo foram designados para enterrar 3 pessoas, né? E aí li um livro que também gostei bastante, que é um ateliê de sonhos, história de 2 meninas em Auschwitz, mas uma delas cheia de sonhos, que ela conseguiu aguentar o tempo que esteve presa. Nossa, deve ser muito lindo também. Então, eles tinham que enterrar 3 corpos, e aí eles pensaram assim, então a gente vai fazer assim, ó. No primeiro a gente vai lá e tal, e aí você leva as suas coisas. Era um amigo do Vitor, então eu levo as minhas coisas. No segundo corpo você vai e leva as suas coisas. E no terceiro a gente dá um jeito de escapar ali. Se eles escapassem, eles poderiam dar de frente com a frente de batalha. A frente de batalha seria os americanos contra os alemães. Eles podem morrer também assim, né? Era um medo, era um receio. E eles também pegaram comida para os tempos que eles fossem passar lá no meio do bosque quando eles fugiram. Se eles fugissem, né? Quando eles iam enterrar o terceiro corpo, entra pelo campo de concentração um caminhão, assim, de cor de alumínio, com uma cruz vermelha desenhada. Era a cruz vermelha que tinha chegado. Eles sentiram um alívio gigantesco por aquilo. Eles pensaram, a nossa liberdade está chegando. Nem vamos fugir mais. Estamos seguros, estamos salvos. O delegado da Cruz Vermelha disse assim, ó, a gente fez um acordo com os SS e todos os presos que estão aqui serão transportados para a Suíça e serão trocados por prisioneiros de guerra, ou seja, os prisioneiros judeus iriam para a Suíça e viriam prisioneiros de guerra, seja lá, qualquer pessoa contra Hitler, né, iriam para lá. Muito bem, um médico tratou da lista, um dos médicos que estava lá tratou da lista, tudo certinho, e nisso foram já um dos caminhões, depois o outro, quando foram ver, não estava o nome do Victor e nem do amigo lá dele. Mas eles ficaram doidos. Meu Deus, mas como é que você comete um erro desse, que a gente não vai nos caminhões aqui agora, justamente nessa hora? Como é que você comete? Eles ficaram doidos, eles estavam vestidos com as botas e com a mochila nas costas, foram deitar para a caserna, que na caserna já não tinha guarda, né, já não tinha nada lá, e deitaram lá vestidos do jeito que estava, à espera então do transporte que viessem buscar. Só que eles acordaram com tiros. Veio o médico correndo, falou, abaixem-se, protejam, não sei o que. Caiu um preso que estava por cima, não sei de onde, por cima do Victor, caiu em cima do estômago dele. Ele falou, eu acordei mesmo com os tiros e com o homem caindo em cima de mim. E deu-se então a liberdade deles. Mais tarde, umas semanas depois, eles ficaram sabendo que aqueles caminhões lá que foram todos para a Suíça, as pessoas foram todas carbonizadas. Ele viu fotografia dos corpos e reconheceu os corpos das pessoas. Olha bem, gente. Eu falei, gente, Deus estava com esse homem mesmo. As tentativas de fuga, tudo isso, e ele não querer mudar. Na última foi mesmo, o nome dele não estava lá, ele ficou doido, e ainda bem que o nome não estava. Por isso que eu digo, né? Ele sobreviveu para contar isso e para fazer com que a nossa vida seja diferente. Bom, gente, ele foi liberto. Deixa eu contar para vocês que o Victor só ficou sabendo o que aconteceu com a mulher dele em 1986, no Brasil, inclusive, numa conferência que ele foi dar em Porto Alegre. E nisso estava a cunhada dele, irmã da Tilly, que disse o que tinha acontecido com ela.
Ele só ficou sabendo, porque eu até perguntei, até comentei com o Carlos, eles não tinham documentos, eles não tinham nada. Você imaginou você sair de lá e você não ter um documento seu? Eu acho que só indo no cartório, né, no notário, e ter a sua certidão de nascimento é que vai confirmar quem você é e que você existe. Hoje em dia a gente tem os computadores e tal, mas você já viu, você sai de lá sem lenço, sem documento, como a gente fala no Brasil, né? E várias outras passagens aqui. Bom, o que o Victor, ele conclui e por que ele aposta ainda mais, que eu acho que essa experiência fez ele viver na pele mesmo, até mesmo a logoterapia, que é aquilo que ele tanto defende, né, defendia e fala, que é nós vivermos com um sentido. Gente, ele diz, viver a vida com um propósito, seja no amor, seja na fé, seja a serviço, seja a trabalho. Tem aqui uma frase que ele diz, inclusive ele cita uma outra muito boa, que é assim, quando as circunstâncias são boas, nós devemos desfrutar dessa circunstância. Quando ela não é favorável, a gente precisa transformá-la. Mas quando não dá para transformar, nós temos que transformar a nós mesmos. Pensa bem, o Victor podia transformar aquela situação que ele estava vivendo? De jeito nenhum. Ele estava fadado ali, aquele destino, não tinha como transformar. Mas ele sempre diz que a gente pode estar em qualquer circunstância, em qualquer situação, e ninguém nos tira a liberdade de como iremos atuar perante aquela situação. Tira? Não tira, gente. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Bom, é assim, ó. Vamos supor uma vida de um ser humano normal. A pessoa nasce, envelhece e morre. Mas eu não quero falar da morte, e da morte com 80 anos, 90 anos, nem da morte se a gente morrer com 40 ou 50 anos. Vamos falar do envelhecimento. Nós envelhecemos, isso não dá para mudar na gente, né? Quando eu passo a maquiagem aqui, ó, eu já sinto isso aqui tudo flácidozinho, gente, ó. De repente você se olha, né? Os cabelinhos brancos, que eu disse que ia pintar o cabelo no sábado, fiquei com preguiça, não pintei, hei de pintar. Não tem como mudar isso. Mas a sua atitude, porque assim, o vigor, a aparência física, né, a nossa matéria, a gente só pode fazer esses tratamentos estéticos que tem para mudar. Mas a gente não deixa de envelhecer. Não deixa. O vigor interno, isso é de cada um, né? Qual é a sua atitude em relação ao seu envelhecimento, por exemplo? Tem pessoas que detestam a ideia de estarem ficando velhas. E tem pessoas que encaram isso numa boa. Como que o Victor, ele fala assim, olha, ele fala com tenacidade, ele fala com vigor, sabe? Nós como médicos, nessa altura ele estava falando com o médico, nós como médicos eu vejo direto, ele já viu ele foi muito aclamado antes até de ser preso, por evitar muito suicídio na área dos jovens, muito. Essa área dele de suicídio é muito forte, porque ele acho que ele lidava muito com essa área, com essa parte aí de suicidas, né? E ele dizia que viu muita gente morrer, mas viu pessoas morrerem com uma atitude, com uma postura, e viu pessoas morrerem completamente entregues, fadadas à tristeza, fadadas àquela tristeza horrível que sentiam, sabe? E ele falou assim, o mesmo ser humano que criou as câmaras de gás em Auschwitz é o mesmo o ser humano é capaz de coisas horríveis, ele disse, mas é o mesmo ser humano que pode entrar para dentro da câmara de gás de cabeça erguida. Então, o que ele defende é a vida com sentido. Teve um momento lá que 2 camaradas queriam se matar. E ele já tinha experiência nisso, né? Das pessoas suicidas. E ele falou, por que vocês querem se matar? Ele falou assim, eu não espero mais nada da minha vida. Não espero mais nada. E ele pensou assim, o que eu vou falar assim rapidamente? Qual é a resposta que eu posso dar? E ele disse, mas por que você tem que esperar da vida
A vida é que tem que esperar de você. Na hora, ele disse assim, realmente a minha filha está nos Estados Unidos, é a coisa que eu mais amo nessa vida, e eu tenho que estar aqui para ela. A ideia de suicídio dele passou na hora. O outro foi assim, eu fiz vários escritos de geografia e eu quero terminar essa coleção. Passou também. Gente, tudo que eu tô falando aqui em voz alta é para mim também que eu tô falando, sabe? Você tem que encontrar um sentido para sua existência aqui. Não esperar que a vida te dê. Mostra para a vida, entende? O que você é, o que você quer. Tem uma frase que o Victor menciona no livro, que é de Nietzsche, que é um filósofo alemão. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um objetivo, quem tem um sentido na vida, ele suporta qualquer como, qualquer porquê. Entende, gente? Deixa eu ver aqui. Ele conseguiu reparar muito nisso lá, quando ele estava preso, das pessoas que desistiam. Principalmente aqueles que fumavam o cigarro, aqueles que estavam fumando o cigarro e não estavam trocando por um prato de sopa. E tinha uns que de repente acontecia assim, não levantava para formatura, não ia trabalhar. Eu nem sei como é que eles conseguiam ficar lá nas camaradas sem apanhar, eu nem sei. E chegou um ponto que eles se entregavam, estavam completamente subnutridos, se entregavam, ficavam deitados nos próprios excrementos e esperavam a morte chegar. E o Victor e os amigos dele, os camaradas, eles sabiam quando é que ia ser o último suspiro. Eles estavam tão habituados a ver aquilo que eles sabiam quando ia ser o último suspiro. Então, o que ele fala é que morreu muita gente. E morreu muita gente lá com uma postura positiva, com a postura dele. Mas morreu, sabe, com aquela postura ereta, com o sentido, sabendo que tudo bem, eu vou ereto, não vou entregue. Os americanos falam muito em legacy, né, que é o legado. Qual é o legado que você vai deixar aqui? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano é muito melhor que eu, tem uma loja melhor que a minha, vende mais do que eu, faz peças muito melhores que a minha. E por que a gente tem que se entristecer ou achar que aquilo que a fulana está fazendo é melhor do que o nosso? Às vezes, basta a gente ser uma boa mãe e educar e colocar nesse mundão aqui um ser humano bom, sabe? Mas ele não se formou em nada, não tirou nenhuma faculdade. Se ele for um ser humano bom, tudo de bom vai chegar perto dele também, sabe? Qual que é o sentido da sua vida? Qual que é o sentido da minha vida? Por que a gente está aqui? O que a gente quer deixar aqui, né? Ele com esse livro, ele diz aqui, eu já falei sobre isso, a liberdade, né? Ninguém tira a liberdade da sua atitude perante uma circunstância. Então surge uma circunstância do qual você fica desesperada, mas você sabe como que você vai reagir. Você vai reagir aos trancos e barrancos ou você vai se manter ali perante aquela circunstância de uma maneira honesta e honrada para poder atuar. Ele diz aqui, a maneira como reagimos às condições impostas é uma decisão nossa. Se não podemos mudar a situação, ainda resta-nos a liberdade de mudar a nossa atitude frente a essa situação. Viu, gente? Olha, era isso que eu queria deixar para vocês. Esse livro eu vou falar como a minha mãe. Minha mãe fala que aqueles filmes de guerra horrorosos, um monte de gente morrendo, é lindo, né? Mas eu sei o que ela quer dizer com isso, eu vou dizer também, é lindo. É lindo ver a fome e a gana desse homem e observar o comportamento das pessoas. Tem outras passagens aqui, eu não contei tudo, dele ter safado 3 prisioneiros que ele escondeu dentro de um poço, que ele ficava sentadinho. Sabe o que o Victor falava? Necessidade de solidão, eles tinham necessidade de estarem sós, porque eles estavam sempre acompanhados dos prisioneiros ou então dos soldados ou dos capos. Ele queria só estar sozinho, ele conseguiu ficar lá na tampa de um poço, do lado dos cadáveres todos piolentos, que para ele já nem fazia diferença nenhuma, ele só queria estar sentadinho lá,
contemplando a natureza, ele contemplava e para ele aquela natureza era maravilhosa. E essa capa aqui, o que eu digo para você é um passarinho que pousou. Ele estava numa fila, aos trancos e barrancos, eles estavam andando, tinham que chegar lá num lugar longe para cavar no gelo. E demorando para chegar, ele saiu dali. Gente, olha o poder do pensamento dele e da energia de tudo, e que ele se via dando aulas para as multidões e se via com a mulher. Infelizmente a mulher morreu, mas aquilo que ele imaginou aconteceu, que era era esse o sentido dele. Então eles estavam andando para muito longe e ele saiu completamente dali. Ele não estava andando, ele estava vendo a mulher, contemplando a mulher, conversando com ele, enquanto daí eles chegaram e continuou aquele pensamento, continuou, e ele aí começou a cavar, cavou e nisso pousou ali um passarinho. Ele até suspirou e pensou, tá aqui, essa parte tá aqui. Tá bem aqui atrás no livro. Ele, né, não é aqui não. É aqui. Ele ficou o passarinho ficou olhando fixamente para ele, sabe? E ele diz, a luz brilhou nas trevas. Estive tentando, durante horas a tentar escavar o chão gelado. O guarda passou, insultou-me e mais uma vez eu comunguei com a minha amada. Ele estava ali com a mulher dele, o guarda estava xingando, ele saiu. Tá vendo a força, a atitude dele, a decisão dele perante as adversidades? Teve um momento em que ele se teve pensando assim, ai meu Deus, será que eu vou ter... Teve um camarada que acordou um dia, que era um camarada que ele gostava muito, muito sensato, um homem assim forte e tal, e não sei o que, acordou e não tinha os arames, nem tinha atacador, né, cadastro, tinha arame para prender a bota, e o arame tinha sumido. Ele começou a chorar, igual uma criança. Ele olhou para ele assim e pensou, meu Deus, olha como é que a gente tá. Chorar porque não tinha um atacador. E aí o Victor se deu uma vez pensando, ai, será que eu vou conseguir o fundo da sopa? Será que eu vou ter pão? E o sapato, será que vai ficar tudo bem? E amanhã, será que a gente vai acordar muito cedo? Ele começou a ver, eu não quero pensar nessas coisas triviais. Eu não quero ficar pensando nesse objetivo, que se eu vou ter sapato, pão ou sopa. Eu quero pensar daqui para frente, lá para fora. Tá vendo, gente? A nossa atitude é que vai determinar como as coisas à nossa volta se comportam. Tá bem, minha linda? Olha, tem alguma dúvida? Eu espero que isso tenha tocado no coração de vocês, como tocou no meu. Esse homem sofreu demais. Ele é um vencedor. Ele teve uma atitude muito positiva e é essa atitude que a gente tem que ter. A gente não tem que ligar para essas coisinhas pequeninas, não tem que ligar para essas coisas. Olha, eu lembro de uma coisa, quem é do Brasil, talvez até vocês portugueses sabem, em 1992, vocês lembram daquela atriz, a Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada? Já que o livro é O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, tá? Vocês lembram da Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada pelo colega de trabalho, o Guilherme de Pádua, e a Paula Tomás, que era a mulher dele e tal? E a Daniela Pérez, ela era casada naquela altura com o Raul Gazola. E pronto, já tinha acontecido as coisas, ela já tinha sido enterrada e tal, e não sei o quê. E o Raul Gazola estava no carro junto com um amigo, e aí teve uma discussão lá de trânsito, e o amigo, não sei o quê. E o Raul Gazola pensou assim, tá brigando por causa do trânsito, acabei de perder o meu amor, brutalmente. Gente, meu pai tinha morrido em 98, meu pai morreu em fevereiro, naquela mesma altura foi lançado o filme Titanic. E eu adoro o Titanic, eu já vi várias vezes e vi há pouco tempo que passou, um mês talvez, e todo mundo saiu do cinema chorando, porque é um filme forte, é bonito. Eu fui no banheiro no cinema com a minha irmã, tinha acabado, e eu falei, Paty, não chorei, minha filha. Ela falou assim, a gente acabou de perder o nosso pai. Você vai chorar por causa de um filme? Né? Embora seja um filme muito forte, história real ainda por cima, você entende, gente? Não liga para as coisas pequenininhas, não leva a gente para lugar nenhum.
Pensa sempre grande, sempre lá na frente. Tá bem? Gente, eu tenho pena de não ter falado oi para cada nome de cada uma de vocês que estão aqui, mas mando um beijo para vocês todas, ó, com muito amor e carinho. Teve aqui alguém que sugeriu que eu devia fazer uma live dessa por semana. É a minha intenção, essas lives assim profundas, porque é assim, eu sei que a gente costura e vocês estão aqui, de certa forma, por causa por causa da costura. Mas o que adianta a gente vender as nossas bolsinhas se a gente não tem uma base forte? A gente tem que ter uma base forte, isso também importa muito. Isso também faz vender muito. Tá bem, minhas lindas? Um beijo grande, Maria João. Fiquei muito feliz, viu? Que bom. Eu também não gosto de ver filmes dessa época também não, viu? Eu li esse livro, acho que é diferente de ver filme. Eu acho que depois de um tempo, principalmente quando a gente é mãe, tem certas coisas que a gente não consegue ver não, sabe? Jaque, obrigada, Débora, obrigada a vocês todas, minha linda. Foi mais de 1 hora de live, nem sei como é que o Instagram me deixou, ainda bem que não me cortou, porque assim não cortou o raciocínio também, né? Ó, um beijo, fiquem todas com Deus e aquele abraço assim bem forte, tá bem, minhas lindas? Beijo!